Quando você foge da regra das coisas, você começa a criar anomalia. Sim. Jesus estabeleceu uma igreja com 12 discípulos. Ele disse que um era diabo. E no caso ele estava se referindo a Judas como inimigo. Né? A palavra diabo lá no grego significa isso, inimigo. E Jesus sabia, já ele mesmo presenciou isso, que ia ter divergência entre eles. Isso é indiscutível. E eles de fato tiveram essas divergências, tanto é que certa feita Jesus questiona: o que vocês estão discutindo? Senhor, quem é o maior no reino dos céus? O que é isso? Isso é uma disputa de ego. Quando a gente se preocupa com essa questão é porque você está com o ego aflorado. E você quer resolver aquilo onde eles queriam resolver, em Cristo. Né? Como é que fica essa questão aqui e tal? Jesus ele dá uma lição para eles com relação àquilo, né? O que serviu o seu irmão será o maior, porque era uma coisa que ninguém queria fazer. Jesus resolve aquele problema ali. E o que me chama a atenção para os textos bíblicos é que 12 homens vão liderar uma igreja. Eles eram os líderes daquela igreja. E você não vai ver uma divergência entre eles, uma discussão, nada. Parece que só há um líder. Mas Jesus não instituiu um líder da igreja, ele instituiu os 12. E os 12 vão caminhar de forma harmônica, eles vão caminhar se sujeitando um ao outro, e você vê que não há necessidade, por exemplo, agora vocês cresceram, eu vou abrir o meu movimento aqui. Agora eu tive uma discussão, um desentendimento com o Felipe, eu vou abrir o meu movimento. Não existe isso. Por que as pessoas começaram a apresentar isso como alternativa desigrejada? Os que eu já vi, porque eu estudei esse movimento, em 2014 já tinha mais de 4 milhões. Passei muito tempo vendo o líder desses movimentos, que tem líderes, né? Sim. E eu passei muito tempo vendo as lives deles, as pregações, ficava vendo no YouTube, acompanhando. Eu queria entender por que eles chegaram a essa conclusão. A grande maioria foi por frustração. Uns se apresentaram como sendo pessoas que não tiveram oportunidade, por isso decidiram iniciar o seu próprio movimento. Outros se apresentaram como com a síndrome de Messias. Eu vou abrir os olhos de todo mundo e eu vou direcionar pessoas agora à compreensão correta da Escritura. Não precisa cear, não precisa reunir, não precisa fazer isso, não precisa... E foram quebrando, né, aquilo que era princípio na igreja e foi estabelecido como prática cotidiana. Eles foram quebrando aquilo, colocando novas regras. Que não era necessário cear, que não precisava se batizar, que não existia trindade na Bíblia, que não existia congregar, não tinha líder na igreja. E aí foram desconstruindo, porque para você implementar algo, você tem que desconstruir algo. Sim. Né? E aí eles foram desconstruindo e depois apresentaram qual era a verdadeira proposta. E eu acompanhei e vi esses mesmos líderes que falaram mal da igreja, que diziam que os líderes queriam mandar, manipular, ter o controle da vida das pessoas, passaram a fazer o mesmo dentro dos seus movimentos. Então, o que eu entendi? Que esses indivíduos, eles estavam buscando pessoas para que eles pudessem se tornar paladino delas, um líder, um revolucionário, alguém. Em outras palavras, eles queriam espaço para ter voz. E foi o que aconteceu. Inclusive, eu até conversei com um deles, um senhor já. Ele me falou que eles reúnem na casa, que não precisa de líder, não precisa de pastor. Só que, quando nós vamos para a Escritura, esses movimentos não encontram sustentação teológica. Por isso que as pregações, os ensinos, aquilo que eles fazem é sempre em grupos isolados. Que inclusive é um perfil de seita, né? Porque Exato. eles consideram que tudo é errado. Exatamente. Né? Todo mundo está errado. E a seita, qual é a questão da seita? É que a seita ou ela tira ou ela adiciona. E o que nós vemos é o quê? Se você tira a ceia da igreja, a igreja parou de lembrar da morte do Senhor até que ele venha. Então, ela já está quebrando o mandamento, porque mandamento não é só o que está lá no Decálogo, né? Os 10 mandamentos. Não é só aquilo. Tudo que Jesus falou, que é, de certa forma, uma ordem, aquilo é mandamento. Ceia é mandamento, batismo é mandamento, pregar o evangelho é mandamento. Né? Nós precisamos atentar para isso. Então, eles vêm e rompem tudo isso e apresentam uma nova proposta
E no final de tudo, eu também tive contato com pessoas que participavam desse movimento, só desconstruíram as crenças, os valores, a fé das pessoas e deixaram elas lá de canto. E eu compreendi o seguinte: se você me apresentar uma proposta que vai mudar a minha vida, que vai me levar a novas experiências com Deus, que vai amadurecer a minha mente, proporcionar uma compreensão correta das Escrituras, eu sigo o que você está falando. Agora, se tu me apresenta uma proposta que vai desconstruir o que eu tenho, vai me deixar na dependência do que tu fala, eu vou perder toda a visão do que de fato é uma comunidade, uma igreja, para poder me dedicar aos teus ensinamentos. E no final eu vou me sentir um frustrado, desanimado e alguém em crise, acreditando que blasfemou contra o Espírito Santo, que é uma das questões que eu mais respondo no TikTok sobre isso. Pessoas que vêm com crise, perguntando se blasfemaram ou não, gente que abandonou a igreja, gente que fez certos pronunciamentos, teve pensamento e acreditam que estão em condenação. Então, se esse movimento proporciona isso para a vida de um indivíduo, eu quero distância. Entendeu? Porque as mesmas pessoas que estão direcionando gente para fora da igreja, eles estão muitas vezes fumando, bebendo, se prostituindo. Eu estou falando aqui de coisas que eu vi. Que a autoridade o indivíduo desse tem para falar para mim sobre mudança de vida. Porque a minha filosofia é o seguinte: se tu vai me ensinar uma coisa que não dá certo na tua vida, tu faz o seguinte, tu guarda, porque aquilo não vai servir para mim, entendeu? Tipo, a maioria dos